Está começando mais um episódio de Quarta Parede, o programa oficial do Porto Alegre em Cena, onde a gente conversa com todas as produções que estão em cartaz na programação desse ano, para você se programar, para você se organizar e poder visitar a maior quantidade de espetáculos possível. E hoje a gente vai bater um papo com a Camila Vergara, do espetáculo 2068 do Máscara em Cena, que é uma das coisas que eu tô mais curioso para assistir esse ano por conta desses bonecos e dessas expressões magníficas, dessas máscaras incríveis. Camila, seja bem-vinda e já arranca me dizendo o que é esse 2068, que máscaras são essas, que bonecos são esses, o que a gente vai ver no palco do Teatro da PUC? Muitas perguntas, né? Vamos lá, tentando começar então. O 2068, ele trabalha com esse tipo de máscaras, que a gente chama de máscaras expressivas, humanizadas, né? Porque elas têm essas feições humanas inteiras. Quem fez as máscaras foi o Fábio Coelho, um dos integrantes do grupo, inclusive. E com esses bonecos, que daí é pegar a máscara e dar o corpinho para elas, os bonecos feitos pela Rita Spear. Então a gente coloca alguns bonecos e alguns atores e atrizes usando as máscaras, todo mundo junto num mesmo grupo de pessoas, amontoada num espaço de confinamento, de privação de liberdades, né? Então tem essa atmosfera também mais cinzenta, mais pestilenta, mais de que eles estão ali nesse espaço como se estivesse meio... Enfim, abre espaço para a interpretação do público, né? Mas a gente sugere um lugar como se eles estivessem ali já... Sabe, sei lá quanto tempo, como que eles foram parar ali, quem colocou eles naquela situação. Mas eles estão ali nessa privação total, onde não há água, onde não há espaço para eles se moverem, onde não há comida, enfim. E eles estão ali, então, só tentando sobreviver. E ali eles ficam. E em alguns momentos, então, o público começa a assistir algumas cenas que a gente chama de cenas de sonho, de fantasia, que é como se o público entrasse na cabeça deles e saísse daquele espaço ali, chum. E aí vai para essa outra camada do espetáculo, são essas cenas de fantasia, em que daí eles dançam, eles vão para a natureza, eles se relacionam com a água. Eles enfim, voam. Eles voam até mesmo no uma final. Cena lindíssima, que é ela, né? Essa boneca que voa, né? E isso é muito interessante, porque a gente estava conversando aqui antes, e ao mesmo tempo que há a máscara para o boneco, há a mesma versão da máscara ora interpretada por um ator, né? Então as pessoas vão ser realmente colocadas num lugar de desconforto, né? Olhando essa apresentação, né? Tu falou que é um lugar restrito, é um espaço pequeno. Como se trabalha isso num palco de teatro grande? No caso, muito com o uso do cenário e luz, assim, né? A gente tem um palquinho, assim, que a gente, mais ou menos dessa altura, assim, enfim, é um palco pequeno, onde a gente fica o tempo inteiro em cima dele. Então, ele já tem essa limitação do cenário, a gente subiu no palco, é o espaço que a gente tem, e um eixo de luz, assim, que vem de cima através de um projetor, que também delimita, assim. Então, é como se colocou a mão para fora da luz, saiu desse espaço. Convenciona-se, né, que esse espaço reduzido, ele fica bem centralizado no meio do palco, e a gente usa todo o resto do palco para essas outras cenas, justamente que eu estava comentando, de liberdade, né? Então também tem essa convenção na encenação. Chegamos em cima do palco, instaura-se as cenas de clausura, né? Saímos do palco, instaura-se as cenas de liberdade, de sonho, enfim. É interessante isso, né? Porque a gente viveu um período de clausura, né? Recentemente, assim. Até que ponto essas provocações fazem sentido com esses problemas modernos que a gente tem, assim? Onde é que a peça faz sentido para a vida das pessoas? Esse espetáculo estreou em 2019, né? Então foi antes da pandemia, em agosto. E foi uma loucura quando começou todo o processo da pandemia em 2020. A gente, começou a fazer muitos links, né, com o espetáculo. Então foi uma coisa meio... Ele foi um pouco premonitório, assim, já do que a gente ia passar, né, na frente. Mas ele veio na época de... A gente começou a pensar o 2068 em 2018. E num período de muita repressão, de muita censura acontecendo também na cena, toda aquela história do fechamento da exposição Queer Museum, né? Tudo isso acontecendo. Então a gente foi convidada a fazer uma performance para a abertura da Bienal de 2018, onde a gente levantou um pouco essa questão da censura às artes já, assim. E aí, a partir dali, começou a surgir essa temática, então, da censura, da liberdade, né? Onde a gente começou a se questionar, e se nos tirassem o direito de poder exercer isso que a gente faz enquanto artista, se nos tirassem o direito de poder atuar, se nos tirassem o direito... E, a partir disso, a gente foi chegando, então, nessa temática do
2068 nessas perguntas, e se nos tirassem a água, né, como uma das cenas, se nos tirassem o direito de simplesmente poder estar na natureza, enfim, se nos tirasse. E aí, a partir disso, foram surgindo um pouco algumas questões, motes para o processo de criação, a partir da Liane, muito, né, que fez a direção. E aí, enfim, a partir disso a gente foi chegando, assim, eu gosto sempre de pensar que os processos do Máscara em Cena, eles começam de uma situação específica, onde a gente vai para essa situação, explora as relações humanas e dessas máscaras nessa situação, e no decorrer do processo as questões políticas e sociais, elas vão emergindo do próprio processo, assim. A gente não parte tanto, vamos fazer um espetáculo para falar disso, sabe? Mas naturalmente as coisas vêm porque estão na gente, né? E isso é uma coisa interessante do espetáculo de vocês, porque quando se produz um texto, vocês estrearam em 2019, aquele texto ele fazia sentido naquele mundo de 2019. Só que o que aconteceu a partir disso transformou, e ainda assim o texto segue fazendo sentido, né? Falou que a peça foi premonitória, se referindo à pandemia, mas o título já é um título premonitório também, projetando 2068, lá na frente. E também fazendo um link, imagino eu, com 1968. Exatamente. Né? Então, tu diria que ele é um texto atemporal, assim? A gente pode refletir nele essas problemáticas de 68, um ano importante, né? Um ano de debate, de discussão, de revolução. 2018, um ano importante também, sob esse mesmo ponto de vista, e já prevendo também um 2068. Eu acho, pode ser ousado, né, da minha parte falar que ele é atemporal, mas sim, eu acho que ele trata de questões que são humanas e que se repetem, com certeza, nesse ciclo da sociedade, né? Foi bem isso, 2018 a gente pensou, olhou 50 anos antes e chegou lá em 1968, todas as questões aqui no Brasil de super-repressão, AI-5 sendo instalado, né? Ao mesmo tempo as revoluções Maio 68 na França, tudo aquilo, enfim, liberdades acontecendo. Então, todo aquele cenário de 1968, a gente pensou em 2018 como tem coisas que estão se repetindo, que são parecidas, né? Passam 50 anos e estamos no mesmo lugar, assim, e daí fizemos essa proposta de pensar esse futuro mais distópico, né? E como vai ser daqui a 50 anos? A gente foi para um lugar de radicalismo total, assim, né? De pensar, bom, não tem mais nada, não sobrou nada. Eles estão ali, assim, somente sobrevivendo nesse espaço. Então, sim, eu acho que ela é uma peça que toca em questões que são... Todo mundo, em algum momento, por alguma cena, pelo menos, vai se identificar, né? Vai se reconhecer nessas figuras, nesses sonhos também, né? Assim, especialmente, assim, nossa, eu também já senti... Na pandemia, por exemplo, o fato de a gente ter ficado mais ali na função do isolamento, né, social e tal, em casa, o confinamento, muitas dessas cenas era exatamente o que eu sentia, assim, e eu acho que muita gente que hoje vem assistir se lembra muito desse período, assim, também recente, né, de 2020, 2021, e comenta isso, nossa, era exatamente isso, assim, que eu sentia, né, quando a gente vai ali para essas cenas de liberdade. Então, acho que ele tem isso, acho que ele tem uma coisa também que a gente gosta de pensar não só atemporal, mas também meio universal enquanto linguagem, que é o fato de ele não ter palavra, né? Então... eu ia te perguntar justamente isso. A gente está falando de interpretações super profundas em um espetáculo onde não é dita uma palavra. Como é que foi para ti manipular um boneco e transmitir essa mensagem através de manipulação, basicamente? Isso é uma pesquisa daí de linguagem de atuação, né, que a gente vem desenvolvendo no grupo desde 2014, quando a gente se juntou. O Máscara em Cena começou aqui, e daí em 2017 a gente estreou nosso primeiro espetáculo, Imobiliados, que é um espetáculo que é só com máscaras expressivas, então não tem os bonecos, e foi nosso primeiro desafio colocar no mundo uma dramaturgia, né, só de máscaras, assim, também com direção da Liane, e ali a gente... Enfim, sente que conseguiu, assim, fazer isso, conseguiu no sentido de comunicou, né, das pessoas saíram do espetáculo, entendemos o que acontece. Isso era a nossa maior preocupação no início, será que as pessoas vão entender o que a gente está querendo passar com essas máscaras, sem o uso da palavra? E nessa linguagem também bem teatral, que não é uma linguagem, por exemplo, da dança, mas do movimento mais abstrato, né, assim, onde sugere, de repente... mais atmosferas e climas, né? Assim, não sei, é bem realista, né? O que eles fazem, assim, eles pegam um copo, eles colocam aqui,
É como se a gente observasse a vida humana sem a pessoa estar falando, mas tudo isso que ela está fazendo. Isso me chamou muito a atenção até. Me desculpa te interromper, mas é que quando tu chegou aqui e pegou o boneco, os traços, os movimentos, eles são me parecem ser absurdamente naturais. Né? Até te convido, se tu quiser pegar ela no colo aí, porque a tua relação como é que é a tua relação com ela, assim? Olha, então, eles têm alguns princípios, assim, que se a gente for pensar na atuação, tanto com a máscara quanto com os bonecos, né, que a gente pode se basear. Primeiro é que ele é uma coisa inanimada, né, e a gente, para dar o ânimo, para dar a vida para os bonecos, eles precisam respirar, né, então, antes de mais nada, se a gente trabalhar só um pouco a respiração, ela já ganha um pouco de vida, né, fazer esse movimento mesmo da respiração, que está no peito, que está no rostinho, enfim. E aí, a partir disso, então é o princípio básico, assim, de respirar. Botar a máscara e respirar com ela, fazer o boneco respirar. Aí depois entra a parte mais do foco, que ela precisa focar para onde ela está olhando. Então, a gente costuma pensar muito no foco pelo nariz, né? Como se o olho da máscara estivesse no nariz. Então, ela precisa apontar com o nariz para onde ela está olhando, para a gente saber para onde a máscara olha, né? E daí vai, a movimentação em si, claro, acho que depende também muito de cada pesquisa, né? Mas a gente foi explorando um pouco essa relação através das articulações, né? Das pequenas coisas que dá para fazer. Ela ficou tímida. É impressionante. Ela não gosta de dar aula. É realmente muito, muito impressionante, assim, até provocador, até de certo ponto, porque, né, a pessoa se depara com um objeto inanimado que, como tu disse, tem ânimo, tá vivo. Né? São quantas pessoas no elenco em cena? Somos 4. E quantos bonecos? Quantos bonecos? Ao todo são 8 personagens. É que alguns tem um pouco mais, agora não sei, tem que fazer as contas, é muita gente. Tem boneco, tem máscara, sei quando a gente prepara, assim, é um festival de gente, mas são 8 personagens. Que eu queria te perguntar, como é que é essa parte mais, assim, da produção? Porque, é um monte de coisa, imagino que o roteiro deva exigir muito ensaio por parte do elenco também, né? Como é que foi essa dinâmica para vocês fazerem um espetáculo num espaço tão reduzido, com tanto recurso, com tanto boneco para transmitir essa mensagem? Olha, o Imobiliados, que é o nosso primeiro espetáculo, ele tinha um cenário, enfim, imenso. É um prédio que a gente constrói em cena com andaimes e umas coisas bem complexas. Então, a gente até acha o 2008, em termos de produção, bem simples. Basta levar essa gente toda, assim, né? Eles a gente dobra e coloca numa mala e eles vão, assim, não tem tanto... Mesmo a cenografia, esse palquinho, ele é uma estrutura fácil de guardar, ele, enfim, é uma produção tranquila, assim, não é uma coisa tão complexa. Não. Mas aos olhos de quem assiste mesmo. Aos olhos de quem assiste, acho que enche os olhos muito as figuras, né? Os bonecos e as máscaras, os figurinos também, o trabalho é impecável. A própria Liane que fez, né? Então, por exemplo, tem uma máscara dela, que uma das atrizes faz, a Mariana, e ela tá com a mesma roupa, tudo igual, assim, uma réplica. Então, tem o duplo, assim, né? O boneco e a máscara, todo mundo igualzinho, com as roupas iguais, todo mundo nessa paleta de cores, nessa atmosfera, né, como se tivesse caído a terra em cima, assim. Dia 17. 17 de março. Dia 17 de março de 2068, Máscara em Cena na PUC. Tem atividade também? Tem. Bacana, vamos falar disso então. Como é que vai rolar essa atividade? Onde vai ser? Vai ser na própria PUC. A gente tem essa oficina chamada Corpo Máscara, que é justamente uma oficina para a gente compartilhar, né, esses princípios de atuação que a gente desenvolve no grupo, respiração, foco e uma série de outros princípios que a gente costuma passar nas oficinas. Ela vai ser bem curta, tem somente 2 horas, então, é claro, vai ser um primeiro contato, né, com essas máscaras. A gente vai levar várias máscaras expressivas nossas que a gente tem para uso de oficina, máscaras básicas, onde os participantes vão poder experimentar, então, colocar no rosto, respirar um pouco a máscara e começar a comunicar, né, expressar alguma coisa através delas, assim. Então, acho que vai ser bem bacana, estamos bem animados. Participa da oficina também? Sim, também. Legal. Então, fique esperto, Porto Alegre em Cena, dá uma olhada na programação para saber direitinho como se inscrever, como participar da oficina, como participar da atividade. E também, no dia 17 de março, no Teatro da PUC, tem 2068 em cartaz para todo mundo. Camila, muito obrigado. Obrigado por trazer essa menina junto também aqui para a gente se conhecer.
Fazer ela dizendo assim. Tchau. Tchau. Acesse o site do Porto Alegre em Cena e também confira as redes sociais do festival para você saber de tudo. Valeu, Camila. Obrigado. Obrigada. Até a próxima.